Olá, bom dia. A paz do Senhor para todos. Beto. E aí, gente? Estamos chegando aí, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Ainda falta 2 minutinhos, então hoje vocês vão me dar um direito de tomar um cafezinho aqui ainda, tá? Como sempre, tá bom? Deve ter um cafezinho bom aí na tua casa também, né? Espero que tenha. Eu sei que tem. Bom dia para todos. Mais um domingo aqui em Pedro do Rio, pelo menos aí só para o registro, né? Eu quero dizer que tem um sol lindo lá fora, tem um dia maravilhoso, tá realmente bonito demais o dia, céu azul, né? Sol brilhante, já e tá um pouquinho menos frio, né? E se nós continuarmos fazendo a nossa escola bíblica nesse próximo mês, ainda, né, via internet, nós vamos ter realmente dias que vocês vão ver o pastor aqui de cachecol, tá? De casaco, porque está muito frio mesmo. Estamos só iniciando, ainda nem chegamos no inverno, e já passamos por uma situação de frio, né? Meus queridos, nós estamos reunidos mais uma vez para essa sala de estudos, né? E a nossa intenção é estudar a Palavra de Deus. E são todos, de verdade, muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada família, a cada um de vocês que se coloca nesse horário diante de um aparelho, né? Com internet, para poder assistir à Escola Bíblica Dominical. Tá? Que Deus lhe abençoe. Que Ele derrame sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. Nós temos diversos motivos de oração, e eu quero aqui fazer rapidamente, pontuar com os amados irmãos em Cristo, as necessidades que temos, e na semana passada eu já tinha falado disso, e não é uma coisa minha, é uma coisa de toda a liderança, né? E toda a liderança cristã. Nós estamos passando por um período muito difícil dentro da nossa nação e estamos orando, estamos buscando a Deus com o propósito de que Deus venha a abençoar a nossa nação, que Ele venha a derramar as mais ricas bênçãos sobre nós. E nós precisamos realmente do livramento do Senhor, né? É como aquele texto da quinta-feira retrasada, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Também foi o que nós pregamos à noite, Salmo 33, domingo passado. Eu continuo pedindo que a gente entregue em oração, né, todos os doentes por esse Covid-19, tá? Vamos continuar intercedendo. Existem diversas necessidades, eu nem vou citar aqui nomes, porque nós já passamos dessa fase de citar nome de um, de outro, com certeza esqueceremos de alguém, mas tem diversos irmãos em Cristo, infelizmente, né, que estão acometidos desta doença, alguns já recuperados, alguns se recuperando e alguns em estado até mesmo grave. Então eu peço que nós continuemos a interceder a Deus por essas vidas. Também quero pedir uma atenção muito especial nossa, nas nossas orações, por todos os profissionais que estão envolvidos diretamente no tratamento. E aí a gente sempre lembra, né, do médico, dos enfermeiros, mas aí o Ebenezer Medeiros, por exemplo, um grande amigo, né, e uma pessoa fantástica, que trabalha nessa área também, do laboratório, né, um sujeito já de grande conhecimento nessa área, muitos anos dedicados a isso. Quer dizer, às vezes a gente esquece desses profissionais, né, os profissionais de laboratório, os profissionais de limpeza, quer dizer, todos os profissionais que lidam diretamente com essa área. Todos eles, que Deus abençoe essas pessoas que têm feito tanto pela saúde do próximo, né? Que Deus abençoe realmente. Eu gostaria também de dizer
que nós devemos também lembrar nas nossas orações dos enlutados, né? Nós temos muitas pessoas na nossa nação que estão passando por percas terríveis e está ficando um buraco em algumas famílias e o choro tem sido constante. Então nós temos que orar também pelo consolo do Espírito Santo, pelo consolo do Senhor para essas pessoas, né? Enfim, uma oração por todo este mundo, né? Pelo nosso país, por aquilo tudo que eu já falei, mas pelo mundo inteiro. Nós vemos o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, a nação mais rica desse planeta, passando por coisas terríveis. Não vou tecer aqui nenhum comentário sobre os acontecimentos, vocês sabem do que eu estou falando, né? Nós temos que realmente interceder a Deus também por essa nação, em especial quando orarmos pelo mundo inteiro, orarmos por essa nação, porque verdadeiramente são coisas que são inadmissíveis, né? Eu não consegui ver o vídeo do George Floyd, né, do acontecido com ele. Eu não consegui ver aquele vídeo completo ainda. Confesso que chego às lágrimas quando vejo o clamor daquele homem por ar, né? Eu fico imaginando como que isso não fala nos tempos de hoje, quando nós temos uma doença assolando toda a humanidade, e um dos principais sintomas dessa doença é justamente a ausência de capacidade pulmonar, ou seja, falta ar. Então nós temos que realmente orar e pedir a Deus para que abençoe essa nação que está passando por esse problema tão sério, tá? Queridos irmãos, e nós vamos daqui a pouco estar orando, mas nós temos diversos motivos também de grande alegria, né? Em todo momento, particular, né? Particular pessoal. Nós temos diversos motivos, pequenas vitórias que nós temos na vida. E nessa semana, a igreja em Correias, né, ela fica muito alegre, porque nós temos alguns aniversariantes desta semana. Os aniversariantes da semana, nós temos, na verdade, aqui registrado 2, tá? Mas eu acredito que tem mais alguém aí escondido. De repente, uma data de batismo, né? Talvez até alguém que tenha sido esquecido. Nós não somos perfeitos e às vezes erramos, né? A superintendência, o pastor erra e às vezes a gente esquece de alguém. Mas nós temos o nosso querido pastor Rafael Esteves de Brito, né? O nosso querido pastor Rafael, lá no Nordeste do Brasil, pastor da igreja em São Joaquim do Monte. Ô, glória! E o povo lá em São Joaquim do Monte hoje é que ninguém está podendo fazer festa, senão ia parar a cidade, né? Pastor Rafael, que Deus o abençoe, a Manuela, as crianças, tá? Que Deus abençoe essa família linda e essa igreja, que Deus continue a derramar sobre essa igreja a alegria de continuar pregando o verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, meu querido companheiro, grande pastor Rafael, um grande abraço. E faço aqui também, com toda certeza, com a autorização dele também, faço aqui uma menção do pastor Célio, parabenizando, e também toda a família do pastor Célio, com toda certeza, parabenizando o pastor Rafael e a igreja aí também por essa data tão maravilhosa, que a igreja fica feliz, né? Quando o pastor faz aniversário. Então, que Deus abençoe essa família toda, essa igreja, em especial ao nosso querido amigo, companheiro, pastor Rafael. Nós temos também aniversário de casamento do Isaías Oliveira e da Patrícia. E é muito bom também esse casal comemorando mais uma data marcante na vida deles, né? Foi o dia do sim, né, Isaías e Patrícia? É esse dia, né? É o dia do sim. Que Deus abençoe vocês, multiplique esses anos de casamento e que cada dia mais Ele conduza vocês a uma harmonia dentro do casamento. Acaso nós tenhamos outros aniversariantes, se sintam abraçados e beijados, tá? Que Deus os abençoe. Curve a sua cabeça e nós estaremos fazendo uma ligeira oração. Deus Santo, diante da Tua face estamos neste momento e entregamos ao Senhor com um júbilo dentro do nosso coração a vida do pastor Rafael. Que o Senhor o abençoe de uma maneira especial, Senhor, nesta data, nessa semana, Pai, nesse período em que ele completou mais um ano de vida. Que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre ele, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Na verdade, nós falamos que é sua, Senhor, mas é do Senhor. Tudo
é do Senhor. E por isso nós te pedimos que o Senhor o abençoe de uma maneira toda especial, porque tudo isso é teu, Senhor. Tudo isso é do Senhor. Abençoa a cidade de São Joaquim do Monte, todos os irmãos de Cristo ali. Também te pedimos, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre a vida, meu Deus, do pastor Rafael, de maneira toda especial, e dando a ele a alegria, Senhor, de viver. Também te entregamos em tuas mãos o nosso querido irmão Isaías e a irmã Patrícia, junto com a sua filha Esther, a mãe do nosso querido e amado irmão a irmã Ceci, toda a família da Patrícia, do Isaías, mas em especial que nessa manhã o Senhor alegre o coração desse casal e que a alegria que vem do Senhor esteja sobre eles de verdade, Pai. Ajuda-os, Pai, a conviver de maneira harmoniosa, que esse amor que existe entre eles a cada dia possa crescer, seja multiplicado, Pai, e que a presença do Senhor sempre renove os objetivos na vida desses dois, Pai. Que a tua graça, a tua bênção seja sobre eles. No mais, te entregamos a outras pessoas que talvez não estejam sendo citadas aqui hoje, mas que de igual modo estão felizes por uma data especial na sua vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor multiplique essas datas especiais e que nós possamos sempre colecionar vitórias, sempre acreditando e com a certeza de que o Senhor tem nos dado essas vitórias. Obrigado pela vida de todos. Te pedimos agora, pela nossa lição de escola bíblica dominical nesta manhã, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que o teu Espírito Santo, Pai, que é o nosso ensinador, que é aquele que tem tomado conta das nossas vidas, nos abençoe, Senhor, e nos dê uma lição, Pai, com aprendizado. Que possamos, Pai, no final desta lição, poder dizer que pelo menos uma coisinha nós aprendemos contigo, Senhor, nesta manhã. Pai, toma a frente desta escola bíblica dominical, dessa lição, desta sala de estudo via internet, que a partir de agora nós estamos, Senhor, começando. Muito obrigado, eu oro, te agradecendo e entregando aos teus cuidados todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Sendo assim, nós já começamos, né? E a nossa lição dessa manhã é uma lição muito boa também. É a lição de número 9 da nossa revista, né? É o Decálogo, a Ética do Sinai. Lição de número 9, o respeito pela propriedade alheia. É o título que o autor colocou aqui. Está baseado no 8º mandamento, ou seja, não roubarás, não furtarás. Tá? Êxodo 22, versículo 1 a 4 e depois do 6 a 9. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará a restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Agora do versículo 6 ao 9, a outra sequência. Se rebentar um fogo e pegar os espinhos e abrasar a meda do trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo e guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre o jumento, sobre o gado miúdo, sobre veste, sobre toda a coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Regras rígidas, aqui nesse texto maravilhoso. Texto áureo, não poderia ser outro, Êxodo 20, verso 15, não furtarás. Nós vamos falar hoje sobre propriedade alheia e sobre o respeito a essa propriedade. E nós vamos falar sobre, exatamente baseado no 8º mandamento, que é não furtarás.
é bem interessante nós pararmos sobre isso. A Constituição brasileira, por exemplo, diversos artigos vão falar sobre isso, 155, 157, o famoso 171, e assim vai. Todos esses artigos eles vão falar, existe uma lei, né? A nossa Constituição já fala sobre isso. Isso é punido de várias formas. Ele pode ser atenuado ou pode ser agravado, essas penas, na Constituição brasileira, porque depende do que aconteceu. Foi seguido de morte, foi um crime violento, usou-se arma. Cada pontinho desse vai fazer com que isso seja mais grave. Então, nós estamos tratando aqui nessa manhã sobre essa questão da propriedade alheia. Agora, vejam só o que o autor traz para nós já na introdução dessa lição. As leis de Deus relativas à propriedade são minuciosas. Envolve terras, animais, roupas, utilitários domésticos, filhos e esposas. Os pecados contra a propriedade prevêem restituição com multas e até castigos severos. Bom, aí quando eu falei aqui que filhos e esposas são propriedade, tem gente que ficou arrepiado, né? Ficou doido agora, falou, o que aconteceu? Dentro desse contexto que nós estamos estudando, nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, a ética do decálogo, nós estamos pegando bases, são coisas que são basilares, são pensamentos, são ordens que são base para a vida cristã bem-sucedida. É muito interessante quando nós paramos para entender um pouco sobre isso, porque naquela época filhos e esposas, e as esposas realmente no plural, porque o homem podia ter em algumas situações mais de uma esposa, eram tidos como propriedade do homem, do marido. Tá? É evidente, meus queridos irmãos, que isso mudou. É lógico. Ninguém é tão ignorante de achar que a esposa é uma propriedade do marido. Assim como é um carro hoje, uma casa, uma ferramenta, não é isso. Por favor, mulheres, não se sintam ofendidas nesse sentido. Existe uma hierarquia dentro do lar, verdadeiramente. O homem é o sacerdote do seu lar. Ele tem que assumir essa responsabilidade, ele tem que lutar por isso. A mulher não é propriedade. Mas, na verdade, é muito bonito e é muito bom quando nós vemos um homem tomando isso e sendo verdadeiramente o protetor, o provedor da sua casa. E quando eu digo provedor, provedor também de alegria, porque muitas vezes no tempo moderno ele não é mais o provedor sozinho dos recursos financeiros. A mulher trabalha, a mulher luta, a mulher é bem-sucedida, a mulher se formou, a mulher tem um bom emprego e muitas vezes ganha até melhor do que o marido. Mas então acabou essa questão do homem como cabeça do lar? Não. Isso não está ligado diretamente, tão somente à questão financeira. Isso passa por isso em algum grau. Mas um lar onde existe equilíbrio, é lógico que as coisas vão andar dessa forma. Agora, vejam só, quando essa questão das leis, quando essas leis são dadas para o povo no deserto, é porque esse povo estava sendo conduzido, eu tenho que reavivar isso nessa manhã para nós que estamos estudando isso. Isso é dado para um povo que vai ser colocado em uma terra estranha, em uma terra onde eles vão eliminar a maioria daqueles povos que já estão ali, mas que, na verdade, vejam só, eles que eram antes escravos em terra egípcia, que não tinham direito à propriedade, que tinham um direito limitadíssimo, tá? Que realmente não eram dono de coisíssima nenhuma lá, eles estão sendo transportados, levados por Deus pelo deserto para ser introduzidos na terra de Canaã. Na terra de Canaã existem nações estranhas. E eles também vão passar, a partir daquele momento, não mais pelo que eles passaram no deserto, ou seja, eles não são mais nômades. Eles passam a ter um lugar fixo de morada. E quando eles estão nesse lugar fixo de morada, não que eles não tivessem isso quando eram nômades, mas quando eles estão nesse lugar fixo de morada, eles vão ter que ter respeito à propriedade alheia. Esse espaço aqui é meu. Isso é meu. Sabe? Existe isso. Então, são leis que protegem, são severas. Né? Você lê todo esse conteúdo das leis sobre essa questão de propriedade, é severo. Tá? Direitos de propriedade do Antigo Testamento. Bom, vamos lá. Dignidade em possuir, primeiro subtópico. Parte-se sempre do pressuposto de que os bens adquiridos são frutos de trabalho, resultado de herança ou presente. Quer dizer,
tem um esforço, foi meritório. Ou seja, você merece isso, porque você batalhou para isso, porque você suou para ter isso. O homem tem o direito de desfrutar daquilo que lhe pertence e, quando é roubado, sua dignidade é ferida, sobretudo quando a propriedade é fruto de anos de trabalho árduo. A Bíblia garante que gozar do resultado do trabalho é uma dádiva divina. Eclesiastes 5, verso 19, me perdoem, tomar uma aguinha aqui. Fruto de esforço. Quem é que não gosta, né, de usufruir daquilo que conquistou a duras penas? Mas alguém fala, mas são bens materiais só. Mas são bens materiais que você lutou para obter, né? Que você teve que suar, que você teve que abrir mão de outras coisas também, de tempo. Imagine, né? E eu gosto muito de fazer essa relação de tempo e de dinheiro, né? O tempo é algo tão caro, tão precioso, que você vende o seu tempo para o seu patrão. Ele paga você, evidente, pelo que você faz, mas pelo tempo que você se dedica a isso. Você tem que trabalhar tantas horas para ter esse retorno. Então, quando você adquire alguma coisa com esse esforço, e você adquire alguma coisa, isso é caro. Isso é algo que custou, você sabe que custou. Então, realmente tem que ser respeitado, tá? Levítico 19, 35 a 36 vem falar sobre isso, né? Ser justo com os negócios. Eu acho isso fantástico, que a gente vai entrar em alguma situação aqui. Quer dizer, você adquiriu, você comprou isso honestamente, e isso tem que ser respeitado. Vamos lá. 1.2, o direito da propriedade. A lei que assegura o direito à propriedade é bem explícita em Êxodo 22, verso 1 a 5. Ótimo isso. Ela fala do animal, da plantação, do roubo sobre objetos de valor penhorados e de objetos emprestados que foram danificados. Na propriedade é assegurado o direito absoluto de posse, sendo estabelecido que cada indivíduo trabalhe para conseguir a sua possessão de maneira honesta. Bom, é o direito à propriedade que é conquistado, como eu falei, a duras penas. Isso, eu repito, isso é meritório, isso é uma coisa que tem mérito teu. Você teve um trabalho que você executou e conseguiu isso. É por isso que traz tanta indignidade, né? Eu confesso que poucas vezes na minha vida eu fui roubado, até mesmo porque eu acho que eu nunca tive muitas coisas para ser roubada. Mas há pouco tempo atrás nós tivemos uma situação onde um determinado bem nosso foi levado. E aquilo, sabe, te dá uma sensação de invasão, dá uma sensação de falta de domínio, dá uma sensação também, a gente não pode negar isso, de ira. Você fica irado, como que invadiram a minha propriedade, como que levaram esse bem que eu tinha, aonde, sabe, você fica indignado, existe uma série de coisas, e graças a Deus que isso tem que ser deixado lá para trás e você tem que seguir a vida, porque senão também você fica preso a isso, mas é realmente algo que te leva porque custou. Porque custou tempo da tua família, custou tempo de descanso, custou tempo que você teve de lazer, que você teve que abrir mão para adquirir determinados bens. Então essa base que nós estamos pegando inicialmente aqui, para entrarmos mais profundamente nessa lição, ela é importante. Tá? Isso aqui se refere àqueles bens conseguidos de maneira lícita. Tá? E eu acredito que todos que estão aí, os bens foram adquiridos de maneira lícita. Então, louvado seja o nome do Senhor, tá? Agora, observem só. O rebanho dos amalequitas fica com Saul. Aí a gente vai entrar em alguns exemplos bíblicos aqui interessantes, é o 1.3. Saul perdeu a oportunidade única na história de exterminar completamente os amalequitas. Antes, preservou o seu rei Agag e o seu rebanho. 1 Samuel 15, verso 9. Os amalequitas foram talvez os piores inimigos dos hebreus em toda a história. A ordem era a seguinte: elimina tudo. O rei, os bens, era tudo. Nessa batalha travada contra os amalequitas, a ordem de Deus era que tudo deveria ser exterminado. Existe uma ordem para Deus para isso, irmão. Vamos nos apegar aqui
mais propriamente a isso. E isso era uma ordem divina. A partir do momento que o rei Saul ele transgride essa ordem, você pode achar que esse tópico está fora de ordem. Não, ele está dentro da ordem. Porque isso é como se fosse algo que ele tirou de Deus. É como se ele tivesse roubado a Deus nesse sentido. Porque era para queimar tudo. Era para exterminar o rei. E ele poupa o rei. Ele foi desobediente. A base disso, queridos, é a falta de obediência. Olha o que ele faz. E isso aqui deu um grande problema, porque quando você vai lá para o versículo 35, você vai ver isso, que Samuel chega e Samuel fica assustado, perplexo. Porque lá no versículo 35 desse texto de 1 Samuel 15, ele fala aqui do 9 o autor, mas se você for lá no 35, você vai ver algo que é interessante, porque Samuel chega e olha o que acontece. Era o rei que deveria ter exterminado Agag, o rei Agag. Era o rei. Samuel fica assustado porque ele já vê ovelhas, ele vê bois. E a desculpa do povo era a seguinte: não, isso aqui é para o Senhor. A ordem de Deus não era que fosse levado para o templo, não. A ordem não era essa. A ordem não era que fosse, aqui no caso tabernáculo, tá? A ordem não era essa. A ordem era que fosse tudo queimado e exterminado. Não discuta com Deus. Essa que é a questão aqui. Porque aí, quando Samuel chega e vê os bois preservados, as ovelhas, o gado, as riquezas, e ele olha para ficar mais perplexo, ele vê Agag vivo ainda. E aí é Samuel quem é obrigado a matar Agag. É ele. Quem tinha que ter feito isso era Saul, não era Samuel. Mas Samuel, como homem de Deus, ele faz isso. Então, Saul foi rejeitado, não foi à toa. Ele teve muitas e muitas chances. Se você lê a história de Saul com atenção, você percebe que existem níveis que ele vai rompendo. E isso é muito perigoso, tá? 1.4, roubo de Raquel, de Mica e de Acã. Aqui eu queria ter tempo, mas eu não tenho tempo para discorrer profundamente sobre esses três. Todos três são ótimos exemplos. Raquel roubou os ídolos de seu pai. Mica roubou 2.000 roubou 1.100 moedas de prata da sua mãe. Quando os hebreus atacavam a cidade de Ai, Acã roubou a capa babilônica. Você sabe, são exemplos horríveis. Mas eu quero ler aqui bem rapidamente na Bíblia, na NVI, esse caso, por exemplo, eu quero ler esse caso de Mica. Rapidamente, esses 3 versículos. Essa versão aqui eu vou ler nela porque ela é mais explícita um pouco e é menos um português, né, não tão rebuscado. E ela diz assim: havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe a mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Só esses 2 versículos. Sem brincadeira. Eu anoto aqui embaixo, quando ela fala, o Senhor lhe abençoe, eu coloco assim: cadê o chinelo? O que faltou aqui para Mica foi uma boa de uma chinelada quando ele era bem novinho. Correção. Isso acontece lá na base. Não adianta, me perdoem, querer corrigir um cavalo velho. Me desculpem a expressão, mas eu não resisto a isso. Não adianta. É lógico que existe sempre esperança, porque Cristo, quando entra, ele tira tudo que não pertence a ele. Mas vamos falar a verdade, dá um trabalho, traumatiza, tem muitas coisas que você paga um preço, porque para tirar ficou muito difícil. Costumes, para se tirar alguns costumes é muito difícil. Eu estou sem barba, tá vendo? Ostentei uma barba há quase 3 anos. Na semana que eu tirei a barba, eu tirei a barba toda, caiu a barba, show. Aí no outro dia eu acordo de manhã cedo, vou pro banheiro. Aí vou pentear o cabelo. O que eu fazia? Eu vou pentear a barba, opa, não tem barba. Passo o pente na cara. Segundo dia, de novo, acordo, lavo o rosto, pego o pente, rapaz, não tem mais barba. É o costume. Sabe, o costume do cachimbo deixa a boca torta? É isso.
E para você tirar leva um tempo. Eu só depois de uma semana que eu comecei realmente a acordar e aí pentear um pouco o cabelo que eu tenho e não mais a barba de primeira como eu fazia antes. Porque o meu costume quando eu tinha barba era isso, acordava, olhava, lavava o rosto, aí faço minha higiene lá e tal, aí vou e penteio a barba, porque tem que pentear, minha barba estava grande. Entendam, é o costume. O costume para tirar demora. Então quanto mais cedo tiver essa intervenção, melhor é. Isso se ensina desde pequenininho. O lápis que a criança trouxe, a borracha que não era dela. Se ensina na base. Isso pega-se na base. Porque se você deixar passar o tempo, você perde a oportunidade, tá? O roubo dos comerciantes, olha aí. Os comerciantes são advertidos por Deus por não usarem, porque eles não usavam a medida correta nas suas balanças. Tá? A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, como está registrado em Provérbios 11, verso 1. Comprar e vender. É o registro disso. Balanças falsas não agradam ao Senhor, não tem jeito, entendeu? A balança falsa não agrada a Deus. Aqui você tem várias situações. Ele fala do efa justo, né? O efa, só para entender, né? A gente não, mas como é uma escola bíblica dominical, o efa era uma medida de seco, tá? Seco como assim? Para medidas como trigo, como cereais, tá? Era uma medida para isso, a medida de secos, tá? Por exemplo, o bato, ele já era uma medida de líquidos, tá? Então o efa, ele era uma medida, quando ele fala efa justo, quer dizer, é esse peso justo. Eu estou falando isso porque alguns textos desses vão falar sobre isso. É justo, Deus é um Deus justo, irmãos. Ele ama a justiça, ele gosta quando nós temos um posicionamento mais correto, sabe, totalmente franco, ainda que levemos algum tipo de prejuízo, sempre vale a pena. Sempre vale a pena ter esse tipo de base. Quando ele fala aqui, essa questão dos comerciantes, se aplica às nossas relações comerciais hoje. Exemplo disso, um sujeito, imagina o que seria isso, você vai vender um carro. Então você sabe que aquele carro está com um problema no motor, por exemplo. Você vai vender esse carro sem avisar nada para quem está comprando ele? Você está errado. Isso é uma balança injusta. Eu estou trazendo isso para que a gente entenda isso, porque muitos, às vezes pode ter pessoas que não são comerciantes, como uma grande maioria de nós. Mas é isso, eu não vou enganar alguém com uma mercadoria que ela realmente não é justa. A pessoa pode até adquirir aquilo, mas eu vou explicá-la como ela está. É evidente, ué. É lógico, tem que acontecer dessa forma, tem que ser uma coisa justa. Direito não pode ser pervertido. Porque quando a gente fala aqui de roubo, e olha como é que a gente já abriu esse leque, agora ainda nem terminamos o primeiro tópico, mas a gente já abriu o leque. Nós já falamos sobre várias questões, porque às vezes, se você fizer uma pesquisa, todo mundo abomina o roubo. Mas como eu disse, e aí, vai vender um carro, está com defeito, vou vender uma geladeira para alguém usada, você tem que explicar, está com defeito, a borracha está ruim, o motor não está não sei o que lá. E assim por diante, uma bicicleta, uma moto, e aí você aplica o que você quiser. Não venda isso. E nós já vamos falar mais um pouco sobre isso. Aí ele fala sobre o sequestro, né, que é 1.6, pessoas eram roubadas para servirem de escravas, e aí, terrível, né? O sequestro é a privação da liberdade total, uma coisa horrível, também previsto no Código Penal brasileiro, né, com graves punições, com anos de cadeia, situações terríveis, né? Ele cita aqui o caso de José, né, que ele foi vendido pelos seus irmãos, e ali pior do que o sequestro, né, nesse sentido, se você quiser aplicar isso, apesar de que eu particularmente acho que não cabe muito bem, porque a intenção primária dos irmãos de José era matar ele. Eles queriam matar, eles só colocaram ele naquela cisterna, né, sem água, porque na verdade eles estavam esperando um pouco para ver, porque ficaram... nós sabemos também que era o plano de Deus. Mas observa isso só. O sequestro é algo horrível. Quem já passou por isso, eu conheço pessoas pessoalmente que já passaram por isso. Eu conheço um homem riquíssimo, já partiu, infelizmente, mas ele era um bom amigo que eu tive. E ele é muito bem sucedido na vida, uma casa na Barra da Tijuca, num dos condomínios mais... muito bom lá. E esse amigo meu, ele passou por uma situação em que ele passou por esse sequestro de telefone. Ligaram para ele, olha, estamos com a sua filha, sua mulher, tal. E ele, realmente, mulher e a filha, fora da casa dele, não liga para ninguém, não desliga o telefone, senão a gente mata ela. E assim foi. Esse homem muito bem sucedido, ele perdeu muito dinheiro.
para esses homens e ficou até a parte da manhã, até que um policial encontrou com ele em um banco tentando fazer uma transferência justamente e percebeu, aquele senhor já, naquela época, percebeu a impaciência dele diante do caixa eletrônico, e aí, quando abordou, percebeu que ele estava sendo sequestrado, estava passando por um sequestro desse relâmpago, né? Um roubo desse tipo aí, um golpe desse, onde ele estava, né, ali privado disso. Queridos, muito sério. Então é algo terrível, isso é muito ruim, né? O roubo dos poderosos. Aí nós chegamos a algo que, para nós, infelizmente, como brasileiros, é algo escancarado na história do nosso país, né? Talvez até por uma questão infelizmente, que já está ligado até à colonização, talvez, do Brasil, nessa parte onde nós perdemos muito, uma colonização extremamente extrativista, e não foi uma colonização onde nós tivemos, por exemplo, uma reforma agrária, logo na primeira, na nossa colonização, né? Os Estados Unidos, por exemplo, passou por uma grande reforma agrária já nos primeiros anos de colonização, o que ajudou muito a nação, enfim, e aí entra-se em outros casos. Roubo dos poderosos é o seguinte: para alargar a área do seu palácio, o rei Acabe se propôs a comprar o terreno do vizinho por um preço vantajoso. Era a vinha de Nabote, mas este se recusou a vender por se tratar de uma propriedade de família, de onde ele tirava o seu sustento. Vendo que não conseguiu obter as terras de Nabote, Jezabel, esposa do rei, achou um jeito mais fácil de resolver o problema. Mandou matar Nabote. Sob a acusação de blasfêmia contra Deus e contra o rei, e se apoderou da vinha. Sabendo disso, o profeta Elias vaticinou ou profetizou a morte do rei Acabe. Meu Deus! Rei Acabe era um rei mimado. Ele era um rei que foi muito mal educado. Ele era mandado pela mulher. Ele era um homem que não tinha opinião própria. Ele era uma pessoa extremamente dúbia, fraquíssimo. E se casou com uma mulher de personalidade forte e maligna. Isso, irmãos, é receita para tragédia. Nabote, ele perde a sua vinha. Esse homem que as suas gerações trabalharam para manter aquele terreno belíssimo, com toda certeza, porque chamou a atenção do rei. O rei Acabe, ele tenta comprar, não consegue, não vou repetir aqui a história, mas só para a gente contextualizar isso. É o roubo do poderoso, o roubo de governos, de instituições, de vantagens indevidas, altos funcionários, empresários, tá? E assim vai seguindo. Na nossa nação, nós temos visto nos últimos anos, com um pouco mais, porque nós somos uma jovem democracia, e isso é uma grande verdade, é muito pouco tempo de democracia que nós temos. Nós experimentamos algumas coisas hoje que são diferentes. Nós vemos, por exemplo, a independência dos poderes, nós vemos as polícias, né, no nível federal, principalmente, fazendo toda a diferença, o poder judiciário também. E assim nós vemos isso acontecendo, está sendo escancarado o roubo dos poderosos. Mas ao mesmo tempo que nós vemos isso sendo aberto, publicado, não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro, nós também começamos a compreender por que a nossa nação não chega a determinados níveis de crescimento, como alguns países do primeiro mundo. Aí nós passamos a entender por que o nosso país não chega a níveis mais elevados de escolaridade, por exemplo, porque nessa questão de distribuição de renda, não adianta dar renda de graça para as pessoas. Isso resolve problemas imediatos e de vez em quando tem que ser feito, como, por exemplo, foi feito agora pelo governo federal. Excelente. Porém, observem uma coisa. Você tem que preparar essas pessoas. Mas e se eu tenho um roubo? Tem que preparar no sentido, eu vou explicar. Nesse sentido acadêmico, a pessoa tem que melhorar. Distribuição de renda só acontece quando eu melhoro o meu nível profissional. E eu só melhoro o meu nível profissional quando eu estudo um pouco mais. Quando eu saio daquela base que eu tinha e subo um degrauzinho, eu passo a ganhar mais. Nível profissional, eu ganho tanto. Nível técnico, eu ganho mais. Nível superior, eu ganho mais. É isso. Num país onde eu tenho mais pessoas no nível superior e no nível técnico e menos pessoas nos níveis mais baixos de profissão, eu tenho uma distribuição de renda menor. É um desenho simples, patético até que eu faço, porque é simplíssimo isso.
E é realmente isso que acontece. Agora, quando eu tenho um roubo dos poderosos, o investimento, ele passa a ser algo que não pode acontecer. Ele não vai acontecer porque não se tem, porque tem que sustentar uma rede. Então, infelizmente, nós temos esse exemplo dentro das nossas próprias terras, né? Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho uma certeza, que a Igreja de Deus, o povo do Senhor, tem orado pela nossa nação. E muito do que nós estamos vendo sendo demonstrado, colocado para fora, que nos faz até mal, quando nós sabemos de diversos líderes desses, políticos, e político, né, ele é um cargo eletivo, ele foi colocado lá por vontade do povo, exercendo o seu poder pleno, né, de colocar seus representantes lá. Então, quando nós vemos pessoas do executivo que deveriam pensar em grandes investimentos, essas pessoas roubando a nação, realmente é triste demais. É para nós chorarmos, né? Mas é também para nós tomarmos atitude, porque o voto tem poder, tá? Lembre-se disso. Cuidado. Pense bem, será que você está colocando um ladrão lá ou não? Pense sobre isso, tá? O protesto dos profetas, que não se calavam, tá? O profeta Jeremias condena aquele que se vale do serviço alheio sem pagar às pessoas o valor que lhe é devido. É lógico. E aqui nessa questão, eu já fecho aqui esse primeiro tópico, e nós já vamos direto para o segundo daqui a pouco. Quer dizer, aí entra aqui nesse contexto também a questão da pirataria e de muitas outras situações que são difíceis. Você tem ruas, você tem lugares, você tem endereços no nosso país que são completamente dedicados à pirataria. Existem alguns endereços em alguns lugares que nós conhecemos, cada um de nós conhece um desses, pelo menos, aonde tudo que você vai ver ali, ele realmente é falsificado. Você vai entrar, você vai ver, marca tal, telefone da marca tal, falso. Da máquina. Eu lembro que um lugar desse, quando eu comecei a trabalhar no centro do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, e aí já se vai para mais de 15 anos atrás, eu começo a andar no centro do Rio de Janeiro, eu vou num desses lugares, e eu entro lá e, se fosse hoje uma máquina de furar, que eu gosto muito de ferramenta, eu encontro uma máquina de furar dessas enormes, grandes, e eu olho assim, se fosse hoje uma máquina daquela custava uns R$800, de 800 a R$1.000. E eu vejo aquilo, se fosse hoje, por R$150, eu olhei e falei, nossa, não é... Mas a aparência era tão igual que eu peguei na mão. E eu olhei, aí eu via as etiquetas, eu via o cabo, eu falei, meu Deus, é muito igual. Novinha. Na embalagem, várias coisas. Falso. Pirataria. Não comprei não, tá? Não comprei não, porque essas coisas são terríveis. Então, a gente tem que fugir disso. Crente tem que fugir disso. Pirataria não é coisa para crente, não. Tem alternativas para isso. Você tem como adquirir outros bens, talvez não com aquela marca, porque nós temos muito isso. A marca tal, a camisa da marca tal, o símbolozinho X, Y, Z. Não, se você pode comprar, beleza, compra. Mas se você não pode, segue tua vida feliz. Não associa a tua felicidade a isso. Porque você contribui para uma indústria que é uma indústria maligna, que tira direitos. Isso é roubo também, tá? Sem nenhum tipo de maquiagem. Eu quero dizer, isso é roubo também. Furtos no Novo Testamento, tópico número 2. A figura do ladrão no discurso de Jesus. Por diversas vezes, né? Aqui, por exemplo, ele fala no discurso, mas ele já cita logo de cara o caso de Jesus sendo crucificado no meio de 2 ladrões. Né? Ele faz várias vezes, né? Ele diz aqui, ó, durante o ministério, o mestre fez várias referências aos ladrões e salteadores, como, por exemplo, ao falar dos que não entram pela porta do aprisco. Aí ele faz uma associação com o inimigo, com os enviados do inimigo, que não entram pela porta do aprisco. Ou seja, são os ladrões da igreja, são pessoas que querem roubar as ovelhas, são lobos devoradores, ele vai falar sobre isso. E o lobo devorador nada mais é do que um ladrão, o inimigo das nossas almas. O diabo, ele é um ladrão, ele quis roubar a glória de Deus, ele quis roubar a alegria do homem, mas o Senhor interveio, ele é um ladrão. Ele é o ladrão por excelência, mas na verdade o Senhor é o nosso remidor, é aquele que nos justifica. Glória a Deus por isso.
Então, não associe nada a isso, querido, sabe? Ande para frente nisso. A figura do ladrão nas histórias do Novo Testamento. Em um jantar em Betânia, é o 2.2, tá? Enquanto o Senhor é adorado por uma mulher que quebra um vaso de alabastro e derrama um unguento de nardo puro sobre seus pés, um produto caro, Judas hipocritamente reclama dizendo que aquele valor poderia ser revertido em favor dos pobres. Judas era o tesoureiro do colégio apostólico. E enquanto fazia sua reivindicação de solidariedade aos pobres, roubava o dinheiro que era colocado na bolsa. Judas afundou-se na sua ganância a ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas o seu fim foi o suicídio. Meu Deus! Eu quero destacar nesse subtópico essa questão de Judas e o que a aparência, muitas vezes, vai representar para as pessoas nesse campo. Tem gente que vive de aparência. Aparência de santidade, aparência de riqueza, aparência de felicidade, mas na verdade por dentro está apodrecido. É o verdadeiro sepulcro caiado. É um por fora bonito, mas por dentro só osso podre. Osso, se abrir, está fedendo a beça. Sabe por quê? Porque Judas, quando ele fala isso, talvez alguém mais apressado que estivesse ali pensasse, poxa, não é que Judas tem razão? Ela jogou e derramou isso aos pés do mestre, mas se vendesse, dava para comprar tantos pães, dava para comprar tantas túnicas, trazendo para os nossos tempos. É aquela pessoa que muitas vezes, em vez de entregar o seu dízimo na casa do Senhor, ele pega e fala assim, não, eu vou ajudar a instituição tal. Isso não é para fazer isso não, querido. Tá? Eu não fico falando aqui sobre isso, mas nessa questão eu tenho que falar porque tem a ver com isso. Porque quem não entrega o seu dízimo está roubando a Deus. A palavra de Deus fala sobre isso. Agora, observem só uma coisa. Eu não posso desviar isso. Em Atos dos Apóstolos, quando vai falar dos apóstolos, e quando se fala que tudo era trazido aos pés dos apóstolos. Era a liderança da igreja, e esse tudo que eu estou falando, está falando de ofertas ali, essas ofertas, esses recursos financeiros, eles eram administrados pelos apóstolos, eram eles que administravam, não tinha administração pessoal. Tem um sujeito chamado Ananias e sua mulher chamada Safira, que eles quiseram administrar isso. Mentiram e morreram. Terrível. E tem, quem sabe, não tem pessoas que estão mortas espiritualmente porque justamente estão querendo administrar os recursos que eram para entregar no lugar onde tem que entregar de maneira correta e que sabe que tem que entregar. Tá? Judas, ele tinha uma aparência de piedade. Era só algo externo, uma casca. Mas na verdade ele não era piedoso não. Ele era um ladrão. Ele era tesoureiro. E, meu Deus, Jesus, ele faz umas coisas que eu não entendo. E ele fez algumas coisas durante o seu ministério terreno que eu confesso também que eu não entendo. Como que ele deixa um ladrão tomar conta da tesouraria? Ninguém deixaria. No seu negócio, você deixaria um ladrão tomar conta do teu caixa? Jesus deixou. Jesus deixou. Irmãos, é muito sério isso. A aparência era de piedade, mas por dentro ele tinha outras intenções. É algo terrível. Não fique se apegando às aparências. Pelo contrário, faça o que você tem que fazer. Seja honesto. Pague o preço. Tome o prejuízo, mas fique feliz. Nós temos muitas situações dessa. Jesus disse uma verdade que nem todo mundo entende. Melhor coisa é dar do que receber. O ladrão não entende isso. Porque o ladrão, ele tem uma ânsia por ter e não por dar. E esse dar, quando ele tem essa ânsia por dar, é simplesmente para aplacar um pouquinho da sua mente corroída, apodrecida. E muitas vezes é algo que fica só no discurso, na prática não acontece. Pense sobre isso. Tópico número 3. Que ótimo! Chegamos ao tópico número 3. Questões relacionadas ao nosso tempo. Entendam uma coisa.
Tudo isso que nós estamos falando, a gente já vem fazendo uma aplicação. Nessa situação, né, você não tem nenhum tópico, por exemplo, nessa lição, e eu quero destacar isso aqui, nós não temos nenhum tópico que vai falar sobre a solução. A solução para... Sabe, não tem. Sabe por quê? Porque a solução já está implícita, e até mesmo, eu diria, explícita, para aqueles que são mais espirituais, nos próprios textos e tópicos que nós estamos passando. A situação é ter a vida entregue nas mãos do Senhor, no controle do Senhor. Essa é que é a solução. Como eu disse lá na frente, isso lá atrás, né? Perdoem. Lá atrás, como eu disse lá atrás, isso é algo que você já começa lá bem na tenra idade, já ensinando a criança a propriedade, o que é o direito da propriedade. Ensinando a criança que ela não pode roubar. E que quando ela roubar, ela vai ter algum tipo de punição. Isso você ensina nessa página em branco que é a criança. Você já traz isso na base. Por quê? Porque vai dar menos trabalho. Quando ela se tornar um adolescente, ele já tem isso. Fica melhor, é o que eu falei do costume. Quando ela se tornar um adulto, ela vai se tornar um adulto respeitador da propriedade alheia, trabalhador, virtuoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não conheço nada melhor do que isso, do que criar nos caminhos do Senhor. A igreja, ela tem a palavra de Deus. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Isso é lindo. Tá isso. Tópico número 3, questões relacionadas ao nosso tempo. A sonegação de impostos. E aí o caldo engrossou. Olha só isso. A sociedade brasileira vem sofrendo há anos com a corrupção praticada por autoridades políticas. Olha o contraponto, e nós já passamos por isso lá. O que é, sem dúvida, uma vergonha nacional. De verdade. Eu me sinto envergonhado e eu sei que você também. Pena que falte a uma grande parte do povo a integridade moral suficiente para protestar à altura. Uma vez que há uma imensidão de brasileiros que sonegam impostos devido ao governo. Muitos argumentam que o governo exige muito e oferece pouco. Isso pode ser uma verdade. Por mais verdadeiro que esse argumento seja, como crentes em Jesus, temos o dever de cumprir com a orientação dada por ele. Aí Jesus pega pesado, né? Lucas 20, verso 25. Sonegar é roubar o governo. Esse Lucas 20, verso 25, é aquele, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de... Parece que eu ouvi, né? O coro, Deus. Todo mundo sabe. Queridos, eu não tenho nada a ver com o que vão fazer com o dinheiro de impostos que nós entregamos. Nem pessoalmente falando, nem na época que eu tinha uma empresa, pagávamos os nossos impostos. Nem hoje que eu sou pastor da igreja, e os impostos que são cobrados da igreja, porque a igreja paga impostos, sim, ela tem algumas isenções, como todo templo religioso, não só evangélico, tem, tá? Ela tem diversos incentivos nesse sentido, mas ela paga impostos caríssimos, ela paga taxas caríssimas. Nós, que somos taxados, né, também pagamos imposto de renda, isso já é retido logo na fonte, tá? E diversos outros tributos também. Nós somos um povo muito tributado. E, de verdade, acho sim, em comparação a outras nações, que nós somos um povo que recebe um serviço muito deficiente. Mas isso não é motivo para eu deixar de entregar os meus impostos. Não é motivo para você fazer isso. Continue fazendo. Mas entram outras situações onde quem tem base, quem tem de verdade aqui, como o autor fala, quem tem integridade, pode cobrar. Quem tem integridade pode cobrar, pode chegar e falar, olha, isso deveria acontecer dessa forma. Porque, já imaginou, se você vai cobrar alguma instituição dessa, de governo a nível municipal, enfim, em outras também, até o nível federal. Imagina se você vai cobrar uma instituição dessa e eles vão fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, eu vou me colocar como exemplo. O seu André, vamos ver o seu André aqui. Seu André, estou vendo aqui, mas o senhor está devendo imposto do carro. Já imaginou que vergonha? Poxa, seu André, estou vendo aqui, mas o senhor está devendo IPTU.
Ih, seu André, estou vendo aqui, mas olha, o senhor não está declarando renda desse bem que o senhor tem, disso, aquilo. Meu Deus, que vergonhoso isso seria para mim como pastor, hein? Que vergonhoso isso seria para qualquer cidadão brasileiro. Para pastor, muito mais ainda. Então, sonegar imposto não é algo que é uma opção para crente. Não é. Isso também é roubo. Nós estamos falando aqui de roubos das autoridades sobre os bens que são colocados sobre a sua administração. Mas isso não nos dá o direito de sonegar impostos. Não importa. Esse jeitinho brasileiro para o mal, ele tem que ser esquecido. Nós temos capacidade técnica, conhecimento como nação, nós somos um povo bem-sucedido que podemos andar muito mais e andar muito mais para frente do que nós temos. Imaginem, queridos, todo esse potencial humano na nossa nação, nós não temos um Nobel da Paz, um prêmio Nobel em área nenhuma. Falta-nos alguma coisa. Falta-nos mais seriedade nisso. Falta-nos mais integridade nisso. Isso é algo que vem lá de trás. Demoraria muito tempo que eu não tenho, para trazer isso. Eu também nem sei se seria tão útil assim e se todos gostariam de falar sobre isso. Mas isso vem lá do tempo do Brasil colônia, tá? Até chegar aos nossos tempos. Mas existe uma coisa: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É tudo novo. Não é um pedaço novo. É tudo novo. Tudo andou para frente, tudo melhorou. E quando se fala tudo se fez novo, não é um novo pior, é um novo melhor. É algo que vai dar a essa sociedade um padrão mais elevado. E é algo que vai trazer a sociedade em que esse cidadão novo, que nasceu de novo em Cristo, vai dar a essa sociedade um incentivo, uma cobrança positiva e um incentivo para que a sociedade ande melhor. Digo, para fechar esse subtópico aqui, essa influência, ela pode ser a nível nacional, mas sabe aonde ela começa? Dentro de casa. Ela começa no lar. Começa na casa. Depois ela vai para a igreja. Aí ela vai pelo serviço, na faculdade, no colégio, na academia. Aí ela vai subindo de nível. Ela vai chegar até a um momento em que todas as autoridades que conhecerão essa pessoa nova dirão: ele é um homem digno. Ele tem, sabe essa situação, e nós temos isso. Eu não vou citar aqui para não constrangê-lo, que eu sei que ele não gosta disso, e não vou nem falar o nome, mas cada um de vocês aí sabe de quem eu estou falando. Eu conheço uma pessoa desde o dia que me converti, que é um dos homens mais certos nessa área que eu já vi na minha vida. Ele é certíssimo, sempre pagando tudo que deve, honestíssimo. Não deve nada a governo, a situação nenhuma. E já vi muitas vezes situações que nem a culpa dele era pagar com seus próprios bens. É um homem de testemunho acima da média. É um grande brasileiro, um homem de Deus. Eu vou dizer, é o nosso querido pastor Célio de Lima Medeiros. Homem de Deus e que tem padrão para dar isso aí. Tem muitas coisas que de certas pessoas posso falar isso. E ousadamente eu digo, é verdade. Isso é vero. Sua família sabe disso, a igreja que hoje eu pastoreio, mas que ele pastorou durante 50 anos, sabe disso. Tá? E ele continua ativo dentro da igreja, graças a Deus, e continua dando exemplo nisso, continua cobrando a todo mundo. É fantástico isso, e é um grande exemplo que deve ser seguido. Siga os bons exemplos. O mal a gente deixa para trás. Último subtópico, a avareza. Fechamos nesse subtópico. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Porque que por tudo responde. De fato, precisamos do dinheiro para quase tudo nessa vida. Nada é de graça. Aí ele está falando no sentido humano, tá, irmão? Por favor. No entanto, há formas honestas e desonestas de se adquirir o dinheiro. Comida, bebida, alegria acompanham o homem que trabalha. De acordo com os ensinos de Jesus, mais do que evitar o roubo, é preciso ter um coração doador. Ele ainda disse, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E eu vou ler
aqui. João Batista, por sua vez, orientou os seus discípulos a que não fossem gananciosos. Já o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em resumo, a avareza é idolatria. Colossenses 3:5 logo fere o segundo mandamento. Tá? A avareza é algo terrível. A avareza, ela só vê o que está à sua frente, o benefício financeiro, o benefício material. Tá? Ela só vê isso. Quem é avarento só vê isso. Vamos falar sobre, eu vou fechar aqui, tenho que tocar nesse assunto. Vejam só, nós temos agora um benefício dado de R$600 e às vezes quando é uma mulher que é chefe de família, que é aquela pessoa, ela tem o direito a R$1.200. Muitas famílias que eu conheço, tá? A maioria esmagadora delas que conseguiram isso são pessoas realmente que precisavam. Louvado seja o nome do Senhor. Veio numa hora direita, porque muitos autônomos, por exemplo, sem carteira assinada, têm agora essa renda, ainda que seja só R$600, mas que já dá para ele fazer muita coisa. E graças a Deus por isso. Nós temos muitas pessoas que de maneira justa estão realmente vivendo esse momento difícil, mas com um pouco mais de dignidade, e louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho visto isso. Agora, existe uma pá de pessoas, um monte de pessoas, que infelizmente estão indo atrás de R$600 porque são gananciosos, não precisam. Não precisam. E eu vou dizer uma coisa, que Deus abençoe para que as autoridades de fiscalização consigam cruzar os dados e pegar essa montoeira de gente avarenta, ladrões. Porque quando alguém, eu digo isso com toda certeza, quando alguém que não precisa pega um benefício desse, sabe o que ele está fazendo? Ele está prejudicando alguém que precisa. Quando alguém que tem bens, que tem casa de aluguel, que tem outras coisas mais, que tem uma renda, que está enganando o fisco, faz isso e pega um benefício desse só para aumentar um pouco mais o seu lucro, o seu dinheiro, quando ele faz isso, ele peca contra Deus. E eu digo isso com toda certeza, sabe por quê? Porque ele está tirando o benefício de alguém que está precisando, de alguém que não pode sair de casa, de alguém que é um autônomo, que não tem dinheiro mais porque a obra parou, porque a oficina parou, porque o lugar X, alguém que, sabe, alguém que está precisando de verdade. Então é avarento, é miserável e vai se ver com Deus. Eu espero que se veja com a justiça humana, mas o pior vai ser que essa pessoa vai se ver com Deus. Cuidado. Deus abençoe que não tenha crente metido nisso. Sabe por quê? Porque eu fico pensando, se essa pessoa nasceu de novo, a Bíblia diz que o crente é punido na terra. Meu Deus do céu, abre o teu olho, tenha temor, devolva. Eu digo, devolva. Cuidado com isso. Se tem alguém envolvido nisso, por favor. Eu digo isso porque eu sei que depois nós vamos colocar no YouTube e muita gente vai assistir. Quem sabe não tem alguém assistindo que precise disso. Isso é avareza. A avareza é esse valor demasiado, esse amor ao dinheiro, esse apego alto demais pela grana, pelos recursos financeiros, pelos bens materiais, meu Deus. Tem uma diferença, uma linha fina, entre zelo e idolatria. Zelo é uma coisa, idolatria, avareza e idolatria sim. A um bem material, a um carro. Tem gente que é idólatra de carro. Idólatra de casa, é idólatra, tá? Então, muito cuidado com a avareza, que a avareza, ela é idolatria com toda certeza. É simples de entender isso, porque nós somos humanos e nós somos pecadores falhos, mas pecadores que foram salvos por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão da nossa lição. A quebra do 8º mandamento, não furtarás, é uma possibilidade que está muito próxima de qualquer um de nós. Trata-se de um pecado que tão de perto nos rodeia. Jesus disse que quem é fiel no mínimo também o é no muito. Lucas 16:10. Do roubo à mão armada, a um troco a mais não devolvido,
da ganância pelo acúmulo de dinheiro desonesto a um pequeno empréstimo não devolvido, do trabalho excessivo pela ganância de querer mais a preguiça do que comer sem trabalhar, tudo se enquadra na transgressão inibida pelo 8º mandamento. Tudo isso. O autor fala aqui nós poderíamos andar mais um bom tempo, não por causa de uma habilidade pessoal minha, mas é porque a Bíblia é farta nesses assuntos. É porque Deus é um Deus preocupado com o modo que eu vivo hoje, que você vive. Esse é o nosso Deus. Porque a gente, é lógico, do roubo à mão armada, como ele fala aqui, do roubo à mão armada, há um troco a mais. Isso é roubo. E você está tirando o que não é teu. Belíssimos testemunhos. Eu lembro de diversos irmãos em lições de escola bíblica dominical assim, que já deram belos testemunhos, que passando por necessidade, encontraram carteira cheia de dinheiro, e passando por uma necessidade financeira séria, pega essa carteira e tem a oportunidade de colocar no bolso e ir embora. Mas olha e procura o dono e devolve aquela carteira para o dono. E os seus problemas continuam. Mas ele paga o preço. E eu quero dizer uma coisa, pessoas assim são abençoadas por Deus. O Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus de milagre. É um Deus que mesmo quando nós tomamos prejuízos financeiros, Ele nos devolve, Ele tem misericórdia, Ele restaura. Deus restaura a nossa saúde financeira. Não roubarás, é o 8º mandamento. Isso não caiu, como nenhum dos mandamentos caiu. Nós somos pessoas que em nenhum sentido na nossa vida nós podemos roubar. Talvez alguém está agora entendendo que roubar não é simplesmente ir lá e tirar o dinheiro de alguém. Existem outras formas, como nós vimos. Essa lição é uma lição ampla, que fala de roubo em diversas situações. Nós falamos de impostos, nós falamos de troco não devolvido aqui, e aí faltaria tempo para falar de outras modalidades. Por exemplo, o roubo do tempo. O roubo do tempo. Você dá tempo para Deus ou você trabalha excessivamente de maneira gananciosa? Você consegue dar tempo a Deus? Tem gente que não para de trabalhar, nem no dia do Senhor, em dia nenhum. Pelo amor de Deus. Faz biscate toda hora, toda a vida, pelo amor de Deus. Nós temos que aprender que muito mais valoroso do que o vil metal é o prazer de se estar na presença de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus dê a você uma manhã gloriosa, um domingo de bênção. Eu quero te convidar para mais tarde, às 19 horas, participar. Nós estaremos pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele derrame das mais ricas bênçãos sobre você. Eu quero fazer uma oração por mim e por vocês, por cada um de nós nessa hora. Deus Santo, eu entrego-te em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa live. Cada pessoa que depois também estará ouvindo, Senhor, nos outros canais. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de vivermos de maneira ordenada e equilibrada em relação às finanças. Não deixe, Pai querido, que nós venhamos a praticar o roubo, Pai, em nenhuma dessas esferas que nós estudamos e talvez em muitas outras, Pai. Não nos deixe ser ladrão do tempo que temos que dar ao Senhor. Nos ajude a equilibrar o lazer, o descanso, o trabalho, Senhor, cotidiano, e o estudo e a dedicação e também a comunhão contigo e com os irmãos. Ajuda-nos a trabalhar para Ti e que o nosso ministério, Senhor, não seja afetado pela nossa avareza, mas que o Senhor tire toda a avareza de nós e nos dê, Senhor, um coração doador. Que o Senhor nos ensine de maneira, Senhor, de uma maneira toda especial. E isso que eu peço é duro, Pai, mas que o Senhor nos ensine. Ensine ao Teu povo, Pai, que melhor coisa é dar do que receber.
Ajuda-nos a compartilhar e que sejamos, Pai, pessoas abençoadas pela Tua mão. Cremos na Tua provisão e podemos falar isso com a nossa boca, mas também temos que viver isso na prática. Ajuda-nos, Pai, que nesse domingo estejamos tendo um dia feliz, de louvor, de adoração, de busca. Estamos distantes uns dos outros, mas estamos perto porque estamos contigo, Senhor. Seja conosco. Eu oro agradecido por essa preciosa lição de Escola Bíblica Dominical. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que te dê um domingo de bênçãos de verdade. Grande abraço a todos os irmãos. Que Deus abençoe a vocês.